a todos, sob a proteção de Deus e em nome do povo desse município, iniciaremos os nossos trabalhos. Pequeno expediente, leitura da ata. Ata da 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 36ª legislatura da Câmara Municipal de Abaeté, realizada às 20 horas do dia 1º de setembro de 2025, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Os vereadores previamente convocados compareceram: Vera Lúcia Pereira Galdino, presidente; Anderson Geraldo de Freitas; Antônio Casa Thalisa França; Carlos Eduardo Lopes Pereira; Jéssica Aparecida Cunha Moraes; Luiz Henrique Gomes de Souza; Maria do Rosário Prado; Oswaldo Ribeiro de Almeida; Vandésia Ribeiro. Iniciando, a senhora presidente convidou para compor a mesa diretora a secretária municipal de Educação, Ivone Pires; a diretora da Escola Municipal Irmã Maria de Lourdes, Érica Fabiani; Miguel Moraes Cordeiro, aluno da Escola Municipal Irmã Maria de Lourdes, e convidou ainda o atleta Ed Águia. A ata anterior foi aprovada após sua leitura e discussão por unanimidade. Leitura de correspondências. Indicações de autoria dos vereadores Antônio Carlos Luiz Henrique Gomes de Souza, encaminhando ao senhor prefeito as reivindicações da população. Ofício 55, expedido pela diretora da APAI, agradecendo a parceria assumida pela Câmara Municipal por ocasião da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. A seguir, a senhora presidente passou para os projetos de lei. Projeto de Lei 32 institui o programa Horta Comunitária no âmbito municipal e dá outras providências, de autoria do vereador Vandelli. Emenda 1 aditiva ao artigo 2º do Projeto de Lei 25, que dispõe sobre autorização para o município prestar serviços em estradas rurais ou dentro de propriedades rurais mediante solicitação e dá outras providências, de autoria do vereador Vandésia Ribeiro. Emenda 2 aditiva ao artigo 3º do Projeto de Lei 25, de autoria da vereadora Jéssica Cunha Moraes. A seguir, a senhora presidente nomeou comissão especial para a emissão de parecer ao projeto de decreto 007, que concede título de cidadania honorária, constituída pelos vereadores Anderson Geraldo de Freitas, Carlos Eduardo Lopes Pereira e Vandésia Ribeiro. A seguir, a senhora presidente passou para a ordem do dia. Os membros das comissões de Legislação, Justiça, Serviços Públicos, Transporte Urbano e Fiscalização Financeira e Orçamentária emitiram parecer conjunto ao projeto de Lei 31, que dispõe sobre a participação popular no processo de escolha de nomes de ruas, logradouros, prédios públicos, praças e demais bens e obras públicas no âmbito do município, deliberando pela não continuidade da tramitação do mesmo por conter vício de iniciativa e incerteza jurídica nos termos do parecer da assessoria jurídica desta Casa. As comissões acima emitiram parecer também ao projeto de Lei 30, que autoriza a desafetação de bem imóvel de propriedade do município e autoriza doação à entidade que especifica, sendo favorável à sua tramitação no plenário. Emitiram ainda parecer favorável ao projeto de Lei 25 e as emendas 1 e 2. Discussão e votação dos projetos em pauta. Em primeira discussão e votação, o projeto de Lei 30, que autoriza a desafetação de bem imóvel de propriedade do município e autoriza a doação à entidade, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, a emenda 1 aditiva ao artigo 2º do projeto de Lei 25, aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a emenda 2 ao artigo 3º do projeto de Lei 25, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de Lei 25 com as emendas aprovadas, aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, a senhora presidente passou para o grande expediente. A secretária de Educação, Ivone Pires, presente nesta reunião a convite da Câmara, usou a palavra para falar sobre a conquista do aluno Miguel Moraes, ressaltando a importância da educação, sendo o principal pilar para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento econômico e financeiro de um país, parabenizando o Miguel pela medalha de bronze na UNBF Olimpíadas de Matemática. Parabenizou também os professores, diretores e todos os envolvidos da educação. Em seguida, a diretora da escola também falou do seu orgulho de estar representando a escola e o Miguel ser seu aluno, parabenizando toda a equipe envolvida. O aluno Miguel iniciou dizendo a sua enorme satisfação e alegria pela conquista da medalha de bronze, do seu favoritismo pela matemática e agradeceu a todos pelas palavras. Em seguida, todos os vereadores parabenizaram o Miguel, as professoras, diretores e demais envolvidos na educação de nosso município, especialmente a Escola Municipal Irmã Maria de Lourdes.
Logo após, a senhora presidente, passou para o atleta corredor Ed Águia, que também esteve aqui para agradecer aos vereadores o apoio recebido, viabilizando dessa forma sua participação como atleta profissional na corrida que será realizada na Grécia, numa distância de 246 quilômetros, e acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro. O Ed informou também que foi classificado diretamente para a corrida através da seletiva em Paraná, com marca de 229 quilômetros, conquistando a posição de segundo melhor brasileiro no ranking internacional. Após suas palavras, os vereadores manifestaram, parabenizando-o pelo esforço e dedicação, representando a Abaeté em provas internacionais. Logo após, a senhora presidente, passou para a palavra dos vereadores, sendo abordados diversos assuntos de interesse do município, dentre eles os projetos desenvolvidos pela Associação Esportiva Futuros Talentos de Abaeté, sobre a Semana Nacional da Deficiência da Pessoa com Deficiência, promovida pela APAI no final de agosto, emendas impositivas, indicações de tapas-buracos, plantação da coleta seletiva do lixo, etc. Logo após, não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Maria do Rosário Prado, segunda primeira secretária, assessorado pela assistente legislativa da Câmara, lavrei presente ata que, se assinada, será assinada por mim e pelos vereadores presentes. Em discussão, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. A ata aprovada. Leitura de correspondências. Indicação. 226. Excelentíssimo senhor prefeito, a vereadora que esta subscreve no uso das atribuições legais e regimentais vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo e à secretária municipal de saúde a adoção das medidas necessárias para a celebração de termo de cooperação técnica com a organização não governamental Associação dos Protetores dos Animais de Abaeté, visando garantir suporte adequado ao abrigo de animais e à proteção da saúde pública. A presente indicação sugere que o Executivo firme termo de cooperação técnica com a ONG. Vereadora, quer que lê tudo? As obrigações? Justificativo. O município tem papel essencial no cuidado e proteção dos animais, especialmente em ações que impactam diretamente na saúde coletiva, como controle populacional, prevenção de zoonose e promoção do bem-estar animal. Importa ressaltar que a cooperação técnica sugerida representa uma das soluções imediatas para enfrentar o problema dos cães em situação de rua, que atualmente gera um risco de acidentes, ataques e propagação de doenças. Diante do exposto, a celebração deste termo de cooperação fortalecerá as políticas públicas de saúde, proteção animal e bem-estar coletivo, além de oferecer resposta imediata e efetiva ao problema dos cães em situação de rua. Jéssica Aparecida Cunha Moraes, vereadora. Apresentação de proposições de leis. Projeto de Lei 033 dispõe sobre a prorrogação da vigência do programa Bolsa Reciclagem e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei 34 dispõe sobre a prorrogação da Lei do Plano Decenal Municipal de Educação até 31 de dezembro de 2026, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 35 dispõe sobre autorização para o Executivo realizar transferência financeira por meio de subvenção social ao Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté, no valor de R$ 94.450, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 36 dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar para reforço da dotação orçamentária para a transferência dos recursos para o Hospital São Vicente de Paulo, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 37 dispõe sobre autorização para o Executivo realizar transferência financeira por meio de subvenção social ao Hospital São Vicente de Paulo, no valor de R$ 439.998, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 38 dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar para reforço de dotação orçamentária
para a transferência dos recursos financeiros de R$ 439.988 ao Hospital São Vicente de Paulo, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 39, autoriza o Executivo a ceder o uso de imóvel público à organização não governamental Associação dos Protetores dos Animais de Abaeté, para o funcionamento de abrigo de proteção animal e da outras providências, de autoria da vereadora Jéssica Cunha Moraes. Projeto de Lei Complementar 13, de 2025, dispõe sobre a autorização para a adoção do sistema de estacionamento de veículos em ângulo de 45 graus em via pública no município de Abaeté e da outras providências, de autoria do vereador Carlos Eduardo Lopes Pereira. Requerimento 224, de 2025, de autoria da vereadora Jéssica, requerendo que a Câmara Municipal, após ouvido o plenário, oficie o Executivo requerendo informações sobre cães em situação de rua que vêm atacando pedestres em diversos pontos do município, principalmente na Praça da Prefeitura. Requerimento 225, de autoria da vereadora Jéssica, requerendo informações ao Executivo sobre as providências da administração quanto ao trânsito de veículos de carga no perímetro urbano, especialmente nos bairros Simão da Cunha, Santa Terezinha e São João. Requerimento 227, de autoria da vereadora Jéssica Cunha Moraes, requerendo que a Câmara Municipal, após ouvido o plenário, oficie o Executivo requerendo ao mesmo envie a esta Casa de todas as informações financeiras documentais referentes à obra do Poliesportivo Francisco Ferreira Lamounier, França, detalhadas no requerimento. Ficou umas indicações aqui do vereador Luiz, que eu não fiz a leitura. Excelentíssimo senhor prefeito, venho através desta indicar a vossa excelência que providencie o recapeamento do final da rua Antônio Maria entre as ruas Padre Ferreira e rua Padre Querdoli, no bairro São Pedro. Atenciosamente, é isso? É porque aqui está só Padre Ferreira. Padre João Ferreira. Luiz Henrique Gomes de Souza, vereador. Excelentíssimo senhor prefeito, venho através desta indicar a vossa excelência que providencie com urgência o tamponamento dos inúmeros buracos localizados entre as ruas Inácio de Oliveira Campos e Dália Alves, no bairro Amazonas. Atenciosamente, Luiz Henrique Gomes de Souza, vereador. Segunda parte, ordem do dia. Antes da gente passar para a discussão dos projetos, eu queria verificar com a procuradora a respeito do parecer jurídico sobre o projeto de lei 033/25, que dispõe sobre a prorrogação da vigência do programa Bolsa Reciclagem, de autoria do Executivo. Para a tramitação, presidente, considerando que a usina ela ainda não ficou pronta e é de interesse público, cabe ao município gerir, a iniciativa é do município, está correta. Obrigada, procuradora. Eu gostaria de consultar o plenário a respeito da possibilidade da gente colocar esse projeto em votação hoje, tendo em vista que o pessoal que trabalha lá esse mês já não recebeu a Bolsa Reciclagem e nós estamos recebendo, acredito que os demais vereadores também, cobrança por parte dessas pessoas que trabalham lá. Então, eu vou consultar o plenário sobre a possibilidade de colocar em discussão o projeto de lei 033/25. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Com a palavra, vereadora Rosinha. Boa noite a todos. Presidente, eu gostaria também que você consultasse o plenário, para a gente votasse em duas, para resolver a questão de uma vez. Certo, vereadora. Então, consultando o plenário sobre a possibilidade de votar em primeira e segunda, o projeto de lei 033/25. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Então, discussão em primeira e segunda, o projeto de lei 033/25. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Com a palavra, vereadora Jéssica.
Muito obrigado, cara presidente. Cumprimento a todos os presentes nessa casa, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. O projeto em questão se trata da extensão da Bolsa Reciclagem. E, mais uma vez, a gente volta na questão que eu sempre pontuo nessa casa, com o desrespeito e o descaso ao envio de projeto do Executivo para essa casa. Em fevereiro, nós votamos esse mesmo projeto para que essa bolsa fosse estendida até 31 de junho de 2025. E aqui nós temos duas situações. Primeiro, a obra atrasou novamente. E segundo, ao meu ver, nós temos aqui um descaso e uma falta de empatia com os trabalhadores que estão sem receber há um mês, sendo que o Executivo sabia que a obra já iria atrasar, que a concessão acabaria dia 31/7, e aí fica aqui o questionamento, o porquê que não enviou esse projeto antes novamente. E agora essa casa, mais uma vez, tem que apresentar no mesmo dia, tem que votar em duas, para que a gente possa tentar amenizar o prejuízo para aqueles trabalhadores que dependem dessa bolsa auxílio para levar dignidade para sua casa. Então, nada contra o projeto, muito pelo contrário, mas fica aqui registrado que eu realmente fico chateada pelo descaso com que o Executivo trata o envio de projeto para essa casa, principalmente os projetos que o único beneficiado é a população. No mais é só. Muito obrigado. Peço licença da presidência, faço o meu tempo como vereadora. Um assunto que é pertinente da gente tratar, que lá onde são depositados provisoriamente, né, os nossos resíduos da cidade de Abaeté, porque depois, posteriormente, eles são encaminhados para Bambuí, nós estamos necessitando de 100 caminhões de terra para aterrar uma parte lá, que, inclusive, dá e continuidade também na obra. Inclusive, tem lotes que são privados, que o município está indo e está retirando essas terras. Então, você que tem um lote, que está precisando acertar seu lote e pode doar essa terra para o município, entre em contato lá com a Secretaria de Meio Ambiente, porque nós estamos precisando de 100 caminhões de terra para aterrar lá no meio ambiente. Lá onde são depositados os resíduos. Com relação à demora, realmente demorou mandar o projeto, é uma coisa que nós não podemos deixar acontecer novamente, mas a Câmara aqui, nós cumprimos o nosso papel com o povo abaetéense, de sempre, quando necessário, a gente passa em regime de urgência, a gente consulta o plenário, porque nós estamos aqui, para ajudar a população e não para ser mais um entrave burocrático na vida dessas pessoas. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em primeira e segunda votação. Em segunda discussão, projeto de lei 025/25, dispõe sobre autorização para o município prestar serviços em estradas particulares ou dentro de propriedades rurais e dar outras providências, de autoria dos vereadores Zé Lúcio Pereira Galdino, Oswaldo Ribeiro de Almeida, com respectivas emendas já aprovadas em segunda votação. Quem estiver de acordo... gente, desculpa. Em discussão. Peço licença da presidência, faço o meu tempo como vereadora. Então, esse aqui é a segunda-feira, essa segunda-feira agora, nós estamos votando a segunda votação desse projeto. Então, para você que está aí precisando do serviço da prefeitura, para você que me procurou e também procurou os demais vereadores, todos esses serviços estão suspensos até que essa lei seja aprovada na Câmara, seja sancionada e publicada, para a gente evitar qualquer polêmica nesse sentido. Tá certo? Então, em votação, em segunda votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em segunda discussão, projeto de lei 030/25, autoriza a desafetação de bem imóvel de propriedade do município de Abaeté, Minas Gerais, e autoriza doação à entidade que especifique e dá outras providências de autoria do Executivo. Em discussão? Peço licença da presidência para fazer o esclarecimento sobre o projeto. Esse aqui, quando a gente fala desafetação, é uma palavra muito difícil.
né? E a maioria das vezes a gente não sabe o que significa isso. Nada mais é do que pegar um ônibus que iria para leilão, e esse ônibus vai ser doado para o Congado, aqui de Nossa Senhora do Rosário, para que ele seja usado no transporte das guardas do nosso município. Então, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em única discussão, projeto de decreto legislativo 007/2025, concede o título de cidadania honorária à senhora Angelina Vieira Morato, de autoria dos vereadores Vera Luz Pereira Galdino e Oswaldo Ribeiro de Almeida. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em única discussão, requerimento 224/25, de autoria da vereadora Jéssica, requerendo que a Câmara Municipal, após ouvido o plenário, oficie o Executivo requerendo informações sobre cães em situação de rua que vêm atacando pedestres em diversos pontos do município, principalmente na Praça da Prefeitura. Em discussão? Com a palavra, a vereadora Jéssica. Mais uma vez, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse requerimento não é para crucificar ninguém, mas é para que seja um pontapé inicial de ações desse problema que se arrasta por muito tempo. Quem sabe, passa pela praça, convive com os cães, sabe que em sua grande maioria são cães dóceis e que muitas vezes vem correndo mesmo em forma de pedir carinho, e às vezes pega uma pessoa desprevenida e acaba derrubando, mas tem acontecido alguns episódios de mordedura, de ataque a pessoas com bicicleta, e essas pessoas acabam caindo, e nós temos aqui uma situação muito crítica. O primeiro ponto a esclarecer é que os animais não escolheram estar nas ruas. Mas a partir do momento que aqueles animais estão nas ruas, ele é de obrigação do poder público. E o que não pode mais acontecer é o poder público ficar de braços cruzados esperando uma tragédia anunciada acontecer. Porque daqui a pouco vão aparecer animais mortos, vão aparecer pessoas lesadas de maneira muito grave. Já tive relatos de pessoas que caiu e quebrou o braço. Então, já acompanhei relatos, não na nossa cidade, de pessoas que caíram de costas porque um cachorro tropeçou em suas pernas e vieram a óbito. Então, aquilo ali é uma tragédia anunciada. E aqui eu prezo pelo bem dos animais, mas eu prezo pelo bem da população. E se o problema está ali, debaixo do nariz do executivo, ele não faz nada, só falta a gente pegar os cachorros e colocar dentro da sala dele para ver se vai tomar alguma atitude. Então, agora está na hora de conversar, de diálogo, executivo, legislativo, pessoas técnicas, veterinários, secretariado, para traçar um plano de ação emergencial, porque a tragédia ali ela está anunciada. Nós temos caminhos a serem apontados. E quando eu falo isso, tudo que eu falo é baseado em legislação, que eu vou explicar mais no grande expediente, é baseado em normativas do Ministério Público. Não é da minha cabeça, não é um mundo fantasiado por uma protetora, são conhecimentos técnicos e que precisam ser aplicados agora. Não importa quando esse problema começou. O que importa é que a gente precisa traçar uma solução imediata, um plano emergencial para a assistência daqueles animais, para a proteção da população, porque senão daqui a pouco, Deus que livre, guarde, eu até isolo, para que isso não aconteça, nós vamos anunciar uma tragédia. Então, que o executivo corra atrás do prejuízo, que abra as portas para o diálogo, mas principalmente para a ação, porque aquele problema precisa ser resolvido para ontem. Muito obrigado. De nada, vereadora. Passamos agora à votação do projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado.
em discussão o requerimento 225/25, de autoria da vereadora Jéssica, requerendo informações ao Executivo sobre o trânsito de veículos de carga no perímetro urbano, especialmente nos bairros Simão da Cunha, Santa Terezinha e São José. Com a palavra, a vereadora Jéssica. São João. É São João? Wesley, coloca o vídeo para mim, por favor. Caros senhores, é a segunda vez que eu apresento esse requerimento e eu quero mostrar um vídeo para vocês de sábado, que por coincidência eu estava passando no local e vi o caminhão furar a placa de pare 2 vezes. Aí eu já peguei a primeira vez que ele tinha furado, ali na esquina com a Jader Moura, onde era a venda do Valdemon, e vocês podem observar lá embaixo a velocidade que a carreta estava. Eu estava a 40 por hora e não conseguia alcançar a carreta. E para quem conhece, o Vadinho, que é nosso amigo, ele é caminhoneiro, ele sabe que um caminhão, que uma carreta, não para de maneira brusca. E vocês podem observar que ele reduziu em todas as placas e passou reto. E quase 2 vezes. Há pouco tempo, essa semana mesmo, eu tive que parar porque na Doutor Guido, porque uma carreta ultrapassou e a placa de pare quase que pega meu carro. O que me faz trazer esse requerimento aqui novamente, caros senhores, é que quem esteve presente na reunião sobre as obras da Joaquina do Pompéu viu o prefeito afirmar veemente que quando as obras estivessem concluídas, o trânsito seria retomado ao normal e seria retirado de dentro dos bairros. Nós tivemos aqui o depoimento embargado por angústia da Estela e que não se resume a ela, resume a todos os moradores de todos os bairros. Então, eu fico sem entender, porque o secretariado ele é para ser delegado, realmente. Mas o que acontece no nosso município é que não delega, delarga para lá. E aí põe na mão do secretário, ele não recebe nosso requerimento, põe na mão do prefeito, ele fala que o requerimento vai ser enviado para o secretário, e aí vai dando barrigada no problema e nada resolve. Esse requerimento é outra tragédia anunciada. A gente está pedindo, a gente está cobrando, e aqui eu levantei até a competência legal do município, de acordo com a Constituição Federal e com o Código Brasileiro de Trânsito, no que ele pode fazer. Ele pode sim tirar essas placas. Agora, eu queria entender a dificuldade de tirar essas placas, fazer novas indicações de trânsito e resolver esse problema. A hora que tiver um acidente grave, a hora que tiver pessoas aqui sendo feridas ou até mesmo vindo a óbito, não adianta resolver, não. Tem que resolver agora. E isso não sou eu que estou falando. Quem esteve na reunião viu o prefeito falando que ele assumia essa responsabilidade, que a hora que a obra acabasse, iria retomar o normal. E já tem 2 meses e já vai fazer mais um mês versário, mês que vem. Então, a gente espera uma solução realmente da Secretaria de Trânsito e do Executivo antes que uma tragédia aconteça. Peço licença da presidência. Só uma questão que aí eu acho que a gente tem que ressaltar. A questão do secretariado de delegar as responsabilidades, né, as atribuições. Eu até acho que o prefeito delega demais. Inclusive, ele dá muita autonomia para os secretários. Essa semana passada, eu mesmo tive problema por causa disso. Porque a resposta que eu tive foi: a decisão final é do secretário. E eu fiquei extremamente chateada com isso. Mas eu entendo que é a forma dele de fazer a gestão da cidade. Então, nesse aspecto, eu não concordo. Com relação à Joaquina do Pompéu, realmente isso foi nos passado, que assim que tivesse pronta a conclusão das obras, que o trânsito seria retornado, né, para a sua origem. E nós precisamos, de fato, fazer com que isso aconteça, porque ali no Simão da Cunha não dá para as carretas continuarem transitando, nem no Simão da Cunha, especialmente no Santa Terezinha. Tem muita criança ali no Santa Terezinha. Com a palavra, vereador Carlos. Boa noite, vereadores, pessoal de casa, público presente. Como a vereadora Jéssica, né, falou sobre o requerimento, sobre as carretas no trânsito,
o caos que às vezes causa as carretas passando em cruzamento sem diminuir com alta velocidade. A gente sabe que Abaeté é uma cidade muito mal sinalizada. As placas ficam escondidas atrás das árvores. As copas das árvores tampam a placa de parada obrigatória e fica difícil para todos os veículos que circulam em vias públicas. Esses dias mesmo eu recebi uma cobrança de uma pessoa pedindo para me falar aqui nessa casa sobre as faixas de pedestre. Algumas ruas têm parada escrita no solo, pare, e com a faixa de pedestre. Por que não pode sinalizar melhor as ruas de Abaeté? Colocar a pintura no solo também, fica mais visível, fica mais seguro, e é plausível qualquer situação que fazer para melhorar o trânsito. Então, eu deixo aqui também esse meu desabafo aqui, que às vezes a gente fala sobre os veículos que circulam, às vezes coloca até culpa em alguns, mas a má sinalização que tem na nossa cidade, que faz as coisas acontecer o pior. Muito obrigado. Do vereador, com a palavra, vereador Vadim. Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, a Rádio Atividade, Rádio Liderança, público e presente, Bitaco, pastor. Sobre o trânsito. Aqui em Abaeté, a gente, todo mundo conhece Abaeté, tem muita placa errada, a gente mesmo sabe disso, você entendeu? Igual a Joaquim do Pompéu mesmo, igual a Jess falou aí, eu acho sim, que a Joaquim do Pompéu, o pessoal que já passa aqui já sabe que está pronto, entendeu? Lógico que a gente tem que correr atrás, né, sinalizar, porque largar de passar na Joaquim do Pompéu para passar no Simão da Cunha, né, Joaquim do Pompéu dá 2 larguras quase, né, do Simão da Cunha. O carreteiro passar lá é muito mais complicado e mais difícil para ele, entendeu? Eu acho, sim, é muito complicado mesmo, porque a pessoa sabendo que o trânsito, que de Abaeté toda a vida é na Joaquim do Pompéu, na Barão do Indaiá, tem mais acesso e mais fácil de fazer, entendeu? Eu, para mim, igual eu falei que tinha que tirar esse trânsito, era lá para o cedo do cedo lá, e sair lá no trevo do quartel, entendeu? E desviar da cidade. Pelo menos o pessoal que vem do lado de Morada Nova aqui. Que eu acho que é um jeito mais fácil, mais prático. Porque eu falei que dia aqui, volto a falar de novo. Eu acho assim, a pessoa vindo do lado de Morada Nova ali, até atravessar a cidade, se ele passa por fora, ele anda mais rápido. E não tem perigo nenhum, não tem transtorno nenhum de que passar aqui dentro da nossa cidade. Além de tudo, quando tem carreta maior, arrebenta fio, né? E eu vou te falar, o asfalto dentro da cidade não é preparado para essas carretas, não, para o peso que elas vêm, passando aqui dentro, arrebenta o asfalto todo, não tem nada que aguenta essas carretas, não, o peso delas, não. O asfalto não é preparado igual o asfalto de BR, não. Eu acho, na minha opinião, tinha que cortar isso mais rápido possível, que de dentro da cidade, que não pode ficar aqui dentro da cidade, não. Por enquanto é só. Obrigada, vereador. Em discussão, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em discussão, requerimento 227/25, de autoria da vereadora Jéssica, requerendo que a Câmara Municipal, após o ouvido plenário, oficie o Executivo, requerendo o mesmo o envio a esta casa de todas as informações financeiras, documentais, referentes à obra do Polo Esportivo Francisco Ferreira Lamonier França, detalhadas no requerimento. Em discussão, vereadora Jéssica. Obrigado mais uma vez, cara presidente. Caros colegas, esse requerimento, ele traz o assunto mais uma vez a essa casa, que anteriormente foi apresentado pela nossa presidente alguns aditivos, mas como ela mesma citou, eram os aditivos maiores, de maior importância financeira, e que os demais seriam apresentados posteriormente. Mas acredito que, assim como eu, ela também não recebeu, senão teria disponibilizado nessa casa. E quando a gente diz de transparência, de prestação de contas, de dinheiro público e de obras, não existe mais importante ou menos importante. Todos os aditivos são iguais, porque a gente precisa da prestação de conta do 1 milhão e do 1 centavo.
A população merece isso, é transparência, é sinônimo de gestão. Então, esse requerimento solicita os demais aditivos e, principalmente, se houveram outros novos após a apresentação. No dia dessa discussão, se eu não me engano, eles já eram 8 aditivos, mas ele veio contado, não veio numeração sequencial e faltou alguns. Então, para a transparência do dinheiro público, da ação de fiscalização dessa casa, eu peço o apoio de vocês para que nós solicitemos o envio dos outros aditivos que estão faltando. Muito obrigado. Mais algum vereador? Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Passamos à terceira parte, grande expediente. Queria convidar o pastor Daniel para vir até a tribuna, que ele tem um convite muito importante, especial para fazer para nós. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a presidência da Câmara, todos os vereadores que se encontram aqui presentes. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Nós estaremos realizando agora, dia 20 de setembro, o primeiro Celebrai, né, que é ali na Praça da Bíblia. O primeiro Celebrai é onde vai reunir todos os evangélicos aqui de Abaeté para prestar ali um culto de adoração e gratidão ao nosso Deus. E nós gostaríamos de estar convidando, né, a presidente da Câmara, juntamente com todos os vereadores, para estar participando conosco ali, né, neste evento. Para nós é uma alegria muito grande, porque nós estamos juntando todos os evangélicos. Ali não é só uma igreja, é todos os evangélicos de Abaeté. Vai estar ali no primeiro Celebrai, vai estar algumas autoridades, depois o Vantuil vai estar falando, participando conosco ali deste evento. E nós, né, ali na nossa reunião de pastores, nós achamos viável estar fazendo esse convite a todos vocês, que são as autoridades aqui constituídas dentro da nossa cidade, né? Nós sabemos que a Bíblia nos diz lá em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, que nós devemos orar pelas autoridades constituídas do nosso país e da nossa cidade. E vocês são a autoridade que Deus concedeu aqui para estar ao lado do prefeito aqui, trabalhando para o bem-estar desta cidade. E eu sempre tenho orado por vocês. Nas oportunidades que eu tenho, eu venho aqui, faço oração, peço a Deus para abençoar vocês. E mesmo não estando aqui, todo dia eu lembro de vocês na oração, porque é uma responsabilidade muito grande de estar conduzindo aqui essa cidade. Eu tenho certeza, se vocês continuar nesse propósito, nesta comunhão, nesta união, a cidade de Abaeté vai ser bem-sucedida. Eu pude ver aqui a união de vocês e louvo a Deus por isso. Eu tive a oportunidade, no mês de julho, participar ali de um trabalho no Senado, e a gente vê ali que o negócio ali pega fogo mesmo, né? Então, é difícil, né? Nós tivemos ali também, fazendo ali um culto no Senado, onde o nosso pastor-presidente estava ali, trazendo uma palavra ali no Senado, e a gente vê que não é fácil, né? Mexer com o povo não é fácil, tomar conta de uma cidade, né, estar ali ao lado do prefeito não é fácil, são muita demanda. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus, que deu sabedoria para Salomão governar o povo, ele vai dar sabedoria para todos vocês. E vocês vão trabalhar aí firme, unidos, para o bom andamento da cidade de Abaeté. Fica aqui o nosso convite, né, para que vocês participem ali conosco do primeiro Celebrai. Nós estamos tendo aí o apoio do prefeito, né, que cedeu ali aquela praça, né, onde se intitulou Praça da Bíblia. Não é só para o evangélico, aquela praça é de toda a população de Abaeté. Mas ali nós reunimos para prestar nossa adoração a Deus. E a Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho certeza que vocês têm isso no coração. Também a Bíblia nos diz no Salmo 124, né, se não for o Senhor que edificar a casa, em vão trabalha o sentinela. O que quer dizer isso?
que todas as nossas gestões, seja ela na onde for, nós precisamos da direção de Deus. É Deus que está no governo de todas as coisas. E Ele vai dar a cada um de vocês sabedoria, e vocês vão continuar nessa marcha. Deus abençoe vocês. Fica aqui o meu convite, né? E depois o Vantuí vai falar, né? E estamos tendo ali o apoio do prefeito, e eu tenho certeza que vocês estiver ali conosco, vai ser para nós uma honra muito grande receber todas essas autoridades ali conosco, que faz parte aqui, né, da gestão aqui nessa cidade. Tenho certeza que a bênção do Senhor vai repousar sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Se vocês permitirem, eu gostaria de fazer uma oração, né, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de todos vocês. Eu quero agradecer a presidente da Câmara, me parece, acho que foi o Vadim, que a Sabrina, nós fizemos um evento com as crianças ali na igreja, e a Sabrina conversou, e vocês fizeram ali uma doação, né, para as crianças ali. Foi uma festa muito linda, tivemos ali 100 crianças participando do evento, e foi uma bênção, viu? Deus abençoe vocês que contribuíram ali para que aquele evento acontecesse ali com as crianças da igreja. Amém? Vamos então fazer uma oração pedindo a Deus que continue abençoando todos vocês aqui nesta noite. Senhor nosso Deus, Deus santo e Deus bendito, Pai eterno e Deus poderoso, em teu nome, ó Pai, nós estamos reunidos aqui nesta noite, ó Pai, junto com essas autoridades, ó Pai, constituída que o Senhor, meu Deus, permitiu, ó Pai, estar aqui nesta cidade. Venha abençoar cada um, meu Deus, venha dar sabedoria, venha dar graça, venha dar força, meu Deus, venha dar saúde a Deus, para que eles possam, meu Deus, continuar liderando essa cidade, ó Pai, com sabedoria, com a graça vinda do Senhor. Livra de todo mal, toda seta do inimigo, ó Pai, que for lançada contra eles, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor possa guardar cada um deles, ó Pai. Nós te pedimos a tua bênção maravilhosa agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, pastor. Certamente eu vou estar lá. Vou só pedir a Cris aqui para fazer a leitura do convite que o senhor pediu. Queria de pedir para o senhor, se o senhor não tiver um compromisso, para permanecer conosco. Amém. Aqui na mesa. A Cris vai falar. Cris, gentileza. Os evangélicos de Abaeté vêm muito respeitosamente, através de seu representante, Vantuil de Andrade, convidar a senhora Vera Lúcia Pereira Galdino, presidente da Câmara Municipal, e os demais vereadores para participar conosco do primeiro Celebrai, que será realizado dia 20 de setembro de 2025, com início às 17 horas e encerramento às 22 horas, na Praça da Bíblia. A presença de vocês muito nos honrará. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, Bitaca. Então, passamos agora à terceira parte, grande expediente, palavra dos vereadores. O vereador quer fazer uso da palavra? Não? A Jéssica, deixa eu ver. Tem alguém que quer começar? Com a palavra, vereadora Jéssica. Muito obrigado, cara presidente. Eu gostaria aqui de complementar o meu raciocínio sobre o requerimento dos animais em situação de rua em nossa cidade. Eu sei que tem uma expectativa muito grande em relação ao meu mandato sobre esse assunto, porque é o que me motivou a tentar ocupar um cargo público para tentar realmente fazer parte do sistema de maneira a solucionar esse problema. Infelizmente, no que se diz à causa animal, a maioria dos assuntos pautados, eles estão relacionados a custos financeiros. Nesse quesito, o vereador, ele às vezes fica um pouco restrito, porque para apresentar projetos, ele tem que apresentar o impacto orçamentário, ou ele tem que ter a cooperação do executivo. Então, na questão do impacto orçamentário, nós demandamos tempo, demandamos estudo e, principalmente, demandamos competência técnica. Então, aqui nós dependemos da ação do executivo. Historicamente, o nosso município, ele tem
como característica o descaso com a causa animal. Infelizmente, nós temos um rol de legislação desde 2003 falando da causa animal e de lá para cá nada é feito. Em 2003, o nosso colega, agora vereador Tataia, enquanto prefeito, criou o canil municipal e criou uma política de recolhimento. Em 2021, o nosso colega vereador Ney criou a política municipal de maus tratos e de cuidados com os animais de rua. Em 2022, nós temos outra legislação que trata sobre o banco de ração e utensílios e amparos para os animais em situação de rua. Então, só dessa gestão, nós temos 2 legislações vigentes que nunca foram colocadas em práticas. E por mais que a população anseie e peça uma solução imediata, não cabe só a mim. E também não cabe só a mim julgar, não cabe só a mim cobrar. Por isso que, na indicação que foi lida hoje, de forma resumida, eu pontuei todos os caminhos possíveis e plausíveis para a gente começar a resolver esse problema. Nós temos um vulcão em erupção, com um problema que já está esbanjando há muitos anos e que não tem solução. E aqui fica um apelo para o Executivo, porque parece que às vezes tem uma resistência de ouvir as soluções apresentadas por algumas pessoas. Mas eu acho que seria muito mais válido e digno ser a pessoa que resolve o problema, mesmo com solução apontada de outras pessoas, do que aquele que empurra o problema com a barriga. Nós estamos aqui falando da proteção da população, da dignidade dos animais. Nós precisamos de ações conjuntas. Nós precisamos, nesse momento, de humildade para aprender, de passividade para dialogar e, principalmente, de boa vontade para agir. Então, que o Executivo não espere uma tragédia. A gente já tem episódios de nossa cidade de problemas que foram cobrados dentro dessa casa e esperou o estupim para agir. E eu cito aqui, por exemplo, as árvores da Praça da Prefeitura, gente. Era tragédia anunciada, era cobrança e nada se fez. E depois da tragédia, tentou correr atrás do prejuízo. Então, aqui eu apresento para vocês, através da indicação, as soluções plausíveis. E repito mais uma vez, as soluções são embasadas na Lei Estadual 21.970, que dispõe da proteção, identificação e controle populacional, e do Guia Prático de Políticas de Manejo Ético Populacional de Cães e Gatos do Ministério Público. Então, eu não tirei da minha cabeça de sonhadora, não tirei da minha cabeça de protetora. Eu tirei de embasamento técnico. Então, uma das minhas sugestões foi uma reunião com os protetores, com o Legislativo e com o Executivo, para que a gente possa discutir e agir. E não por mérito de ninguém, ser as pessoas que solucionaram o problema e não empurraram com a barriga. Por hora é só. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Vavá. Boa noite, senhora presidente. Boa noite ao pastor Daniel, presente hoje na nossa mesa. Funcionários da casa, vereadores presentes. Público presente que nos acompanha aqui na Radioatividade, Rádio Liderança, também pelo YouTube. Deixar um abraço hoje para o Elbin, que sempre acompanha as nossas reuniões, todas as segundas-feiras. Hoje quero trazer uma notícia boa para o nosso município. Hoje acabamos de receber um deputado federal, Luiz Tibé, presidente do Avante Nacional, e nos trouxe várias notícias boas. Já fizemos os nossos pedidos, né? Um dos pedidos que encabeçamos foi uma ajuda do deputado federal ao Centro de Hemodiálise. Como já foi citado aqui por vários vereadores, nós precisamos nos unir com todos os nossos deputados, porque hoje a gente teve o prazer já de acompanhar até o projeto que já está sendo elaborado para o Centro de Hemodiálise. Já temos até um valor
de 8 milhões de reais. É o que vamos gastar aproximadamente. Então, já encabeçamos lá esse pedido com o TIBE, e eles prometeram-nos maior empenho. E também, quando estávamos na prefeitura conversando assuntos aleatórios, foi citado que um deputado não veio em Abaeté porque chegou atrasado em um compromisso aqui em Abaeté, porque o aeroporto mais perto para ele descer foi Bom Despacho, por isso atrasou. E nessa conversa bem aleatória, falamos de tudo, hoje na prefeitura, com o prefeito Ivani, foi citado essa situação do aeroporto que não tem condições hoje para receber voos de pequenos portes que possam estar aqui beneficiando tanto na saúde, né, que uma hora ou outra a gente pode estar precisando de uma remoção mais rápida. E o TIBE prontamente já pegou o telefone, já fez a ligação para o ministro. Esse ministro se encontrava na França, ainda atendeu o telefone, passou para o prefeito, e já foi resolvido em questão de minutos. Já sobrevoaram o aeroporto hoje, já me mandaram para fazer localização e tudo, para montar esse projeto e levar para ele. Então, é isso que nós temos que fazer, né? O nosso trabalho de correr atrás de deputados, do dinheiro para o nosso município. Está chegando um período eleitoral, e agora a gente sabe que eles vão precisar da gente, porque não precisa também de nenhum deputado falar que ama Abaeté, porque não é assim que funciona. Eles querem os votos das pessoas aqui de Abaeté, e nós só vamos dar os votos das pessoas de Abaeté a deputados que realmente mereçam, que realmente se importam com a cidade, que trazem investimento para o nosso município. Então, todos nós que temos um deputado, vamos correr atrás desse centro de hemodiálise. Já falei isso aqui na casa outras vezes, já falei também que a gente tem que mobilizar as prefeituras vizinhas, porque um centro de hemodiálise aqui em Abaeté vai ajudar toda a região. Não está aqui Abaeté falando de Abaeté que a gente tem 20 a 30 pessoas que fazem esse tratamento. Nós podemos englobar aqui, no mínimo, 8 cidades em volta. Então, esses municípios têm que nos ajudar. Já falei isso antes, eu imagino que a nossa presidente Vera já deve ter encaminhado esses ofícios, né, para as cidades vizinhas. Caso não a tenha feito ainda, nós vamos, né, presidente, nós podemos providenciar. Então, é isso, gente. Temos que trabalhar junto, lutarmos juntos, porque a cidade é nossa. E nós estamos aqui para representar o nosso povo. E representando o nosso povo é assim que a gente trabalha. Eu, às vezes, muitas vezes não posto muita coisa, não falo muitas coisas de mim, porque esse é o meu trabalho. Mas hoje, essa passagem do deputado Tibé aqui, eu não podia deixar de citá-lo, a força de vontade que ele fez para estar aqui hoje e estar com a gente aqui em Abaeté, sobrevoou a cidade. Nós fomos em alguns pontos, ele foi na rádio, deixou seu depoimento na rádio também. Então, deixando aqui, nesse microfone hoje, o nosso trabalho do dia, que ele é diário, que muitas das vezes as pessoas cobram da gente que a gente só faz aqui essa reunião na segunda. Essa reunião da segunda aqui é o de menos. Vocês não têm ideia que às vezes é o nosso trabalho, e todo mundo sabe aqui. O que falam lá fora, às vezes a gente entende, apoia, deixa falar, mas só nós sabemos o que é o nosso trabalho. E é muito prazeroso, muitas das vezes, a gente conseguir trazer uma notícia boa e fazer jus ao nosso salário, porque quem paga o nosso salário é o povo que está precisando agora de apoio nosso, de todos os jeitos, de toda forma, né? Que seja na saúde, que seja na educação, que seja na zona rural, onde quer que seja, nós estamos aqui para representá-los. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Carlos. Boa noite mais uma vez. Também gostaria de falar sobre a cobrança, né, dos cachorros de ruas. Ontem mesmo recebi 2 cobranças, que a coisa está ficando séria, os cachorros estão atacando, parece que atacou uma criança ontem. A sorte que tinha pessoas perto e que ajudaram e não deixaram. Então isso aí está virando um caso sério, e ajudar a cobrar nessa casa aqui, não só
só eu, o vereador aqui, né, a Jéssica também falou, e os outros vereadores também, conversar com o prefeito para tomar uma providência com mais urgência, porque a hora que aconteceu o pior ali, quem vai ficar sacrificado? O pessoal que está passando ali, o pessoal já está com medo de passar na rua, né? Já tem esse receio, porque passa, os cachorros atacam. Então, acho que tem que ter alguma coisa de urgência ali para retirar os cachorros, levar eles para um abrigo, alguma coisa assim. Mas o que não pode é continuar do jeito que está. Outra coisa também que eu falei, que a cidade está mal sinalizada, e isso aí é fato, né? Todos sabem, os carros, os motoristas têm essa dificuldade para conhecer, vai ter a sinalização, placa de trânsito, placa de parada obrigatória escondida. O que mais? O que está acontecendo? Então, não tem essa sinalização. O que pode acontecer? Pode trazer mais faixas de pedestre, pintar mais no asfalto, onde eu fui até cobrado para falar isso aqui nessa casa, sobre pinturas no asfalto, a parada obrigatória no asfalto, que ajuda, né, na circulação dos veículos. Outra coisa também é a guia rebaixada para deficiente físico, cadeirante. Tem em alguns lugares e outros não tem. É uma coisa que parece que ela é muito... Quando é cobrado pela Caixa, igual um trabalho de um deputado federal, que a Caixa tem que ir lá e fiscalizar, vai lá e faz, igual no bairro São Luís, tem. No bairro Progresso, algumas ruas tem a guia do cadeirante. No bairro Bela Vista está fazendo. E por que não pode continuar esse trabalho em toda a cidade, fazer a entrada do cadeirante? Né? É necessário, os cadeirantes precisam, então não tem. Então, coisas que simples de se resolver, né, com a Secretaria de Trânsito, fomentar esses assuntos aí, sinalizar melhor a cidade, colocar o pare no solo, a faixa do pedestre, o quebra-mola não pode, mas a faixa elevada pode. Pode colocar a faixa elevada em algumas ruas, tipo a Deus Dedite, que é muito cobrada. A Joaquina do Pompéu pode colocar mais faixa elevada. Tem faixa elevada ali no Bela Vista, na porta da creche, que não atrapalha em nada, né? Os caminhoneiros passam, carro pequeno, todos diminuem a velocidade, passa com segurança, dá segurança para o povo. Então, é coisa simples que pode ser resolvida e a gente vai continuar cobrando aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, o Vadinho. Primeiramente, agradecer o Daniel pelo convite e o Bitaca, viu? Muito obrigado. E sobre a sinalização de Abaeté, eu mesmo já falei isso, que na Câmara eu nunca falei não, a respeito até do sinal. Eu acho que tinha que colocar uma câmera no todo sinal, eu falo assim, para mexer no bolso, entendeu? Se não mexer no bolso, não resolve o problema não, porque sinal que muito chega e passa, não espera. Talvez você está lá aguardando, tem muito tempo, a pessoa chega do seu lado e não respeita ninguém. Aí o que acontece? Talvez o outro lado também está com pressa, que todo mundo hoje anda com pressa, né? Aí acontece a tragédia. Eu acho que se colocar a câmera e ter a multa, eu acho que resolve muito o problema também, que aí o povo tem mais, né, consciência da coisa. E tem até um amigo meu que me pediu a respeito, me está falando que o Nivaldo do caminhão, que teve lá na praça da prefeitura hoje, a respeito de um cachorro mesmo, que agrediu a menina lá, foi até que ajudou, você entendeu? Mas eu falo assim, a respeito disso, eu falo assim, tem que ter uma punição. Se não tiver uma punição, não consegue também esses cachorros. É muito que o povo solta na rua, entendeu? É muito mesmo. E se não tiver uma punição, porque tem uma fiscalização em cima, que não adianta. Você vai lá tirar da praça da prefeitura, eles vão soltar mais. Se não tiver uma punição, uma multa em cima disso, não vai resolver nunca na vida. Porque eu falo assim, não estou defendendo o Ivanir de jeito nenhum, hora nenhuma, porque ele gosta mais de cachorro. Eu falo que vocês podem ir lá na fazenda dele e reparar, você vê lá, tem uns 7 a 8 cachorros, muito bem cuidado. Ele ama cachorro. Mas eu falo assim, para você cuidar dos cachorros que é solto na rua direto e que vem das fazendas, o prefeito não dá conta. E isso aqui não é só aqui em Abaeté, não, gente. Eu ando na cidade vizinha aí, eu sei. Entendeu?
É igual muita gente fala, estrada ruim, anda nas estradas aí, município de Douros, Martim Campo, que eu ando nessas tudo, pra vocês verem. Entendeu? As estradas, eu vou te falar a verdade, também não é fácil de andar nelas, não. E outra coisa que eu queria falar, do centro de hemodiálise, parabéns, viu, Vavá, pelo... o que você falou é a respeito do deputado. Eu acho sim que você está no caminho certo e a gente também está correndo atrás, fazendo a nossa parte aí. E o que a gente conseguir, porque vai tirar esse pessoal desse sofrimento, dessas viagens, porque esse tratamento de hemodiálise não é fácil. A gente queria se a gente tirasse isso é para sempre, né? Que tivesse um transplante, mas se é devagar, né? A gente não consegue para todos, né? Mas o que a gente está fazendo aí, eu acho que nós estamos no caminho certo e eu acho que os vereadores estão tudo apoiando, todos correndo atrás com os seus deputados. Eu acho que está todo mundo de parabéns e nós vamos conseguir, se Deus quiser, que vai tirar esse povo desse sofrimento. E por enquanto é só. Muito obrigado. Palavra o vereador Canhoto. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Atividade, Rádio Liderança, ao público aqui presente, meus colegas vereadores, ao pastor Daniel e os demais pastores que aqui estão. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de falar também, gente, como o Vavá citou aqui, que hoje esteve aqui com o deputado federal Luiz Tibé, na sexta-feira eu estive prestigiando, mas ao mesmo tempo também cobrando do nosso deputado Nilton Cardoso Júnior, o qual estava presente na festa do peão em Cedo do Abaeté. Por sinal, uma festa maravilhosa, muito bem organizada. Gostaria de deixar meus parabéns ao nosso amigo parceiro Juca. E lá, nessa festa, eu estava prestigiando a festa, mas fui também com a intenção de cobrar o nosso deputado Nilton Cardoso Júnior e também cobrei dele uma ajuda para esse centro hemodiálise. E ele nos garantiu que irá ajudar sim, como está ajudando desde o início desse ano de 2025. Entreguei para ele também em mãos um pedido que é do aparelho de mamografia, qual a presidente citou aqui há pouco tempo, que hoje a nossa população tem que deslocar para Sete Lagoas, para cidades vizinhas, para fazer um exame tão simples que poderia estar sendo feito aqui no nosso município. Outra questão que foi citada aqui também pela nossa vereadora Jéssica, o Vadim citou, e eu acho que a gente deveria cobrar isso do prefeito, do executivo, porque foi uma promessa dele de campanha, esse anel rodoviário. Esse anel rodoviário resolveria todo esse caos de cargas pesadas aqui dentro do nosso município. O vereador Vadim citou, o nosso asfalto não tem estrutura para suportar esses pesos dessas carretas, inclusive esse final de semana, segundo o carreteiro, foi direcionado pelo GPS, não sei se realmente foi, teve um transtorno danado aqui na ponte que liga ao Beco das Galinhas, conhecido como Beco das Galinhas, a LMG 762, entendeu? Onde quebrou toda a estrutura da ponte. Por sorte, não foi uma tragédia maior. Gostaria também de reforçar aqui que eu acho que a gente deveria cobrar, junto ao Executivo, a implementação do guarda municipal no nosso município. Para poder, junto à nossa PM, ter mais fiscalização, poder de atuação, entendeu? Nessas questões aí, o pessoal não estão respeitando hoje nem o sinal de trânsito. Imagina uma placa de pare, entendeu? E a tragédia está para acontecer a qualquer momento e depois que acontecer, como a Jéssica mesmo disse, não adianta chorar o leite derramado, entendeu? Então a gente tem que tomar atitude, correr atrás, cobrar do secretário de trânsito, sinalização, igual a gente citou aqui, a Joaquim do Pompeu já está com 60 dias, daqui a pouco com 90 está pronto, e o pessoal ainda continua passando no bairro Santa Terezinha, São João. Por quê? Já tá liberado a rodovia para eles passar, que é a Joaquim do Pompeu, até que seja solucionada essa questão desse anel rodoviário, que eu acho que é a solução melhor para acabar com esse caos dentro do nosso município. E não é só o perigo de acontecer alguma tragédia. Isso está causando muito transtorno aos moradores, com a estrutura das suas casas. Muitas casas aí estão com rachaduras devido a essas cargas com excesso de peso passando dentro do nosso município, que é um absurdo. Outra questão que eu queria citar aqui também fugiu aqui. Não, por enquanto é só isso mesmo. Obrigado.
Obrigada, vereador. Peço licença da presidência para fazer meu tempo como vereadora. Primeiro, cumprimentar a presença do nosso pastor aqui, pastor Daniel, Bitaca, os meus pares aqui, os vereadores, os ouvintes da Radioatividade, da Rádio Liderança, os internautas que acompanham através do YouTube, Nona Arminda aqui, presente hoje, prestigiando a gente. Muito obrigada. Primeiro, eu queria reforçar o convite, né, do pastor Daniel, que é o Celebrar, o primeiro evento que vai ser realizado pela Associação Evangélica, dia 20 de setembro, às 7 horas da noite, vai até às 10. Então, é um momento ímpar aqui para a nossa cidade. Com certeza, pastor, eu vou estar lá presente. Queria aproveitar a oportunidade de te agradecer por todas as vezes que o senhor esteve disponível para vir aqui na Câmara, né? Já veio aqui, já fez uma oração com os servidores, que nós estávamos precisando. Te dizer que eu gosto muito de provérbios que falam: quando o justo governa, o povo se alegra. Então, muito obrigada por tudo que o senhor tem feito aqui na nossa cidade. Queria aproveitar a oportunidade também agradecer ao vereador Vavá, né, que veio com o seu deputado, Luiz Tibé, por ele ter lembrado do Centro de Hemodiálise. Nós temos atualmente no município 25 pessoas que se deslocam na semana, durante uns 3 dias na semana, para fazer a hemodiálise. É uma viagem muito desgastante. Na hora que eles saem do tratamento, eles estão esgotados. E, mesmo assim, eles têm que pegar a estrada para vir embora. Então, esse centro de hemodiálise é para dar mais conforto, mais qualidade de vida para essas pessoas. Inclusive, eu estive em reunião com o prefeito sobre a questão do centro de hemodiálise. Concordo plenamente com o vereador Vavá quando ele fala: nós, sozinho, não consegue nada, nós precisamos de mais gente ajudando. E não importa de onde o dinheiro vem, não. Pode vir de A, de B, de C, de D. Nós estamos aqui para receber o dinheiro de braços abertos. Eu costumo dizer que a gente não olha a cara de quem ajuda. A gente recebe a ajuda de braços abertos. E o prefeito, inclusive, está em conversa com o governo do Estado para tentar realocar parte dos valores de Brumadinho destinado à saúde, para já entrar nessa questão aí do centro de hemodiálise. Então, veja bem, eu escuto desde criança, durante toda a campanha eleitoral, várias pessoas prometendo o centro de hemodiálise, e isso nunca saiu do papel. Agora nós temos um projeto que já está sendo elaborado. Então, nós estamos caminhando e, se Deus quiser, nós vamos conseguir concluir esse centro de hemodiálise aqui, que vai atender não só a Abaeté, mas toda a região. Queria dizer que, dia 17 de setembro, eu e o vereador Vadim, nós vamos estar lá na Assembleia com a deputada Lúcia Falcão, buscando recurso, né? Como diz meu avô, traz recurso. Na verdade, buscando emendas parlamentares para a nossa cidade. Com certeza, nós vamos pedir também para o centro de hemodiálise. Uma pessoa me disse: uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, se quer voto aqui dentro de Abaeté, tem que mandar dinheiro para nós aqui, tem que ajudar a nossa gente. Queria mandar um abraço para o Gamboa, pelo serviço que ele está prestando aí, né? Junto com a Secretaria de Obras. Estou bem satisfeito. Resolveu o problema lá da mercearia lá do Fernando, né? Do Ricardo, que estava precisando. Inclusive, eles fazem uma confraternização bacana lá aos domingos, na parte da manhã. Nós estamos rodando a cidade inteira. Inclusive, eu estava com 507 conversas no WhatsApp. Antes de vir para a reunião, consegui responder, ficou faltando só 10. Mas, aos poucos, a gente vai respondendo todo mundo, a gente vai indo em todos os bairros. Um pedido que eu faço constantemente a respeito da rua Padre João Ferreira e da Antônio Maria, que eu já conversei diversas vezes, já mandei requerimento para recapeamento. Acredito que, infelizmente, nesse momento, nós não vamos conseguir o recapeamento dessas ruas lá no bairro São Pedro, mas eu espero que, pelo menos, a gente consiga fazer uma medida paliativa, ou seja, fazer um tampa-buraco mais forte nessas ruas, porque realmente está intransitável. Eu mesmo quase caí de moto lá esses dias, que eu estava indo, viu, não voltando do Bar da Bolacha. Queria dizer para vocês
que as nossas identidades elas voltaram a ser agendadas. Então, a partir de amanhã, todas as terças-feiras, quem tiver interesse, comparecer aqui na Câmara a partir de meio-dia para fazer o seu agendamento. Então, as identidades serão agendadas na terça e na segunda-feira, de 7 às 6 da tarde, elas serão expedidas. Queria cobrar novamente investigação mais séria, mais célere, da questão das peças que foram furtadas lá do ônibus, que estava guardado na antiga fábrica de Mania. Nós não podemos deixar que isso vá para debaixo do tapete. Nós queremos saber quem foi que pegou essas peças e nós queremos saber que essas pessoas vão ser punidas. Isso aqui não existe, não. Se sumiu, alguém tem culpa no cartório e quem tem culpa no cartório tem que pagar por isso. Dar os parabéns ao nosso vereador Carlos. E, recentemente, a gente fez... Tudo que a gente faz aqui na Câmara, a gente sempre pensa na prática. Né? Porque, na verdade, quem sabe os problemas do dia a dia é a pessoa que está ali na ponta, é a pessoa que vai na Secretaria de Saúde, é o aluno, muitas vezes, a Câmara Mirim faz isso com a gente, que sabe quando tem uma janela quebrada, uma escola que está precisando ser pintada. E a gente tem que ouvir essas pessoas e buscar resolver isso. Então, eu via antigamente que existia muito consulta particular, então eu fui lá para marcar e não marcou o transporte. Então, para isso, a gente criou um projeto de lei que faculta o município, mas desde que tem um carro indo, para que ele encaixe essas pessoas. E aí, gente, eu quero falar para vocês, na minha opinião, não importa quem conseguiu o exame, a consulta, a cirurgia, o município tem que levar. E toda ajuda é bem-vinda. Queria, para finalizar, falar com vocês sobre a ouvidoria. Então, nós temos instalada na Câmara agora a ouvidoria. Nossa ouvidora é uma mulher, uma servidora de carreira da Câmara, que é a Rita. Quem quiser vir na Câmara fazer reclamações, sugestões ou observações a respeito dos serviços prestados pela Câmara, dos servidores da Câmara e também de nós, vereadores. Então, para você que quer reclamar de um vereador, nós temos a ouvidoria também, que está de portas abertas para receber sua reclamação, sua sugestão ou até mesmo a sua demanda. Última coisa, nós tivemos uma liminar deferida em um processo que a doutora Cássia impetrou o mandado de segurança contra a Copasa para que autorizasse o acesso da equipe do estudo técnico operacional lá na ET. Infelizmente, nós fomos todo mundo, o acesso foi negado, a procuradora informou isso nos autos do processo, o juiz deu uma decisão falando que a gente poderia voltar lá, retornar lá, com apoio da força policial, com o oficial de justiça, e, caso necessário, até mesmo quebrar o cadeado. Infelizmente, a Copasa recorreu dessa decisão, suspendeu essa liminar. Hoje, a nossa procuradora já protocolou a contraminuta, né, as contrarrazões do agravo de instrumento, e nós estamos aguardando esse agravo ser julgado. Acreditamos que ainda esse ano isso não acontecerá. Então, dando uma resposta à sociedade quanto à questão Copasa. Nós não estamos parados, mas, infelizmente, tem alguns entraves burocráticos que acabam atrapalhando a gente aí, no dia a dia para resolver esses problemas e até mesmo concluir o estudo operacional. Finalizo aqui a minha fala como vereadora. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Jéssica. Muito obrigado mais uma vez. Cara, presidente, eu pedi a palavra aqui só para esclarecer um ponto levantado pelo nosso colega Vadinho sobre a questão de punição. Vadinho não precisa criar porque já existe. Abandono é crime, está configurado na lei sanção de maus tratos e é reclusão de 2 a 5 anos. Então, eu faço um apelo para a população, se presenciar um crime de abandono, fotografe, mesmo que escondido, denuncie, acione a polícia. Porque já tem a legislação, nós só precisamos colocar em prática e perder o medo. E, quanto ao recolhimento, eu jamais irei apoiar abrigo. Jamais. O abrigo
é comprovado que aumenta a taxa de abandono e fere o bem-estar animal, porque a população não tem educação cultural para assumir essa responsabilidade e nenhum município tem disposição financeira para assumir a funcionalidade de um abrigo. O correto com os cães da praça seria um local do município e não empurrar para ONG nenhuma, onde iria ocorrer o acolhimento, a ressocialização, o incentivo à adoção e, caso não fosse adotado, após a ressocialização, ou seja, convívio com humanos e com outros cães, o cachorro ficar dócil novamente, ele ser devolvido ao seu lugar de origem, porque nenhum município tem condição financeira de manter um abrigo. Isso é decretado, eu tenho plena consciência e sou contra a abrigo, por causa desses motivos. Então, nós precisamos de um centro de acolhimento transitório para fazer esse processo demonstrado. Nós já temos um caminho andado, porque temos pessoas interessadas em ajudar. E é nesse momento que precisa de uma parceria público-privada entre a ONG, os protetores e o executivo para resolver um problema que afeta a toda a população. Mas reforço que a punição já existe, basta denunciar. Obrigado. Obrigada, vereadora. Usando o meu tempo restante, eu não poderia deixar de citar aqui a fala do Dr. Dilson Moura, que esteve aqui palestrando na Semana da Pessoa com Deficiência, que é uma pessoa que tem deficiência visual, né? Então, assim, é uma pessoa cega, que é doutor, tem um doutorado, é diretor de uma escola municipal lá em João Molevade, e ele me falou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, e hoje eu lembrei quando o Carlos falou de acessibilidade. Além da gente ter acessibilidade física, nós precisamos estar acessíveis a essa pessoa, a essas pessoas. Então, não é só construir acessibilidade física, nós precisamos estar acessíveis a essa pessoa. Às vezes, a gente passa perto dessas pessoas, a gente não fala nem um oi, a gente nem procura conversar com essas pessoas. E fica, inclusive, tratando elas como se elas fossem coitadinhos e tal. Não é isso que elas precisam ser vistas e precisam ser respeitadas. Com a palavra, vereador Vadinho. A respeito, vereadora Jéssica, eu falei da punição, falei que não tinha punição, não, falei que da punição, só que você tem que agir, igual você falou, mesmo na verdade, só que não age, né, porque você nunca viu um abandono e ter, você entendeu, a punição. Enquanto tiver desse jeito aí, vai continuar, que eu falo assim, se pegar os cachorros e cuidar, arrumar um lugar para eles ir, eles vão continuar soltando para todo lado, porque se não tiver essa punição, assim, a punição tem, eu falo que tem que agir, você entendeu? Se não agir, não vai adiantar, porque todo mundo vem, solta os cachorros na praça, isso não é só na praça da prefeitura, não, lá no bairro São João tem, no São Pedro tem, Marmelada tem, infelizmente, se tem que ter uma punição para esse tipo de pessoa, que o abandono tem que ser punido, e se não for punido, vai só aumentar o número de cachorro na rua, você pode ter certeza disso. Obrigada, vereador. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião. Que Deus acompanhe vocês e dê um bom retorno às famílias de vocês.